É claro que nós vamos além também aqui dessa questão. Hoje Fala Doutor, quarta-feira, nós vamos ampliar, como você viu aí na reportagem, a obesidade é sim uma doença e é uma doença grave. Só que por que as pessoas têm dificuldade de entender que isso representa uma doença, um problema na saúde ou da saúde? Para ajudar a gente, né, nesse processo, a Aline Paiola é médica endocrinologista e ela vem falar aqui sobre um trabalho aliado. Nós vimos lá boa alimentação, exercícios físicos e tem toda a questão hormonal também, né, Aline? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Sim, tem uma condição hormonal e do metabolismo, né? A medicina, ela já chegou, né, num determinado patamar de informações ali pra gente, mostrando que ninguém engorda porque quer. Existe realmente um transtorno, né, que faz com que realmente o nosso organismo se torne mais lento. E isso vai realmente contribuir para uma economia de energia, né? E a pessoa, se ela se alimenta errado, se a gente consome mais calorias do que gasta, o corpo não vai desperdiçar, ele vai guardar. Se nós fôssemos fazer hoje um cronograma, pegar uma pessoa que vive com a doença da obesidade, para que ela eliminasse peso, para que ela se curasse, para que ela tivesse uma outra condição de vida, qual seria o caminho? Qual seria, até a logística, né, no passo a passo, para ela conseguir conquistar um peso menor? Bom, primeiro é controlar a ansiedade e trabalhar o foco, né? A gente precisa entender que precisam, às vezes, ser mudados hábitos, e hábitos a gente não muda da noite para o dia, né? A gente precisa iniciar uma atividade física, claro, né? Como eu estava falando, a gente vai ter que gastar um pouquinho mais e organizar a alimentação. A alimentação hoje em dia é baseada muito em carboidrato de rápida absorção, alimentos ultraprocessados que a gente compra no mercado, não faz em casa, né? Então, todo esse conjunto que já vinha, na verdade, acontecendo desde o processo de industrialização, mas se intensificou com a pandemia, né? Culminam num aporte muito grande de calorias que a gente não gasta. Então, tem que começar por aí, não tem jeito. E na questão dos jovens, porque há uma falsa sensação de quanto mais jovem você é, mais o teu metabolismo é acelerado. Então, naturalmente, você vai queimar um pouco daquelas calorias extras que você ingeriu. Sim. Mas o que a gente tem visto é que nós temos uma sociedade jovem agora que não pratica atividade física, que não desperta para outros movimentos e que está, de certa forma, confinado a uma realidade. As telas, né, ao sedentarismo de uma forma bem ampla. A principal coisa é conscientizar, né, que uma vez iniciado o processo de ganho de peso, isso vai se tornar crônico. A obesidade, ela é uma doença crônica. E incentivar essa população a ter hábitos diferentes, né? A mostrar que a obesidade, ela vai trazer consequências. A obesidade é uma pontinha do iceberg, mas atrás disso vai vir o diabetes, vai vir a hipertensão, a doença cardiovascular, vários tipos de câncer estão relacionados, tem um aumento de índice, né, quando relacionados à obesidade. Então, não é só o simples fato de não estar esteticamente dentro de um padrão, né? Tanto que a gente sabe que às vezes não existe a necessidade de uma perda de peso tão robusta para se ter mais saúde, né? A gente tem já estudos muito sérios e, né, embasando ali a informação de que às vezes uma perda de peso de 5% do peso inicial da pessoa já melhora uma glicose, já melhora uma qualidade de sono, já melhora uma fadiga, e perdas de peso entre 10% e 15% do peso inicial já são consideradas sucesso de um tratamento de obesidade. Então, às vezes a pessoa tem aquela ideia de que ela precisa iniciar fazendo grandes mudanças, porque não é assim o processo. Exatamente. E porque o organismo, ele vai tomar medidas, criar atalhos para economizar cada vez mais. Então, muitas vezes dietas hiperrestritivas, coisas muito drásticas, só atrapalham, né? Como você falou, uma reeducação alimentar, às vezes a gente equilibrar a alimentação do paciente para que ele ingira, assim, menos calorias, né? Mas dentro de uma coisa que ele vai conseguir sustentar a longo prazo. Não adianta a gente perder 40 quilos e recuperar 50.
né? E para a gente fechar, Aline, como o profissional, o endócrino hoje, ele entra para auxiliar nesse processo todo? Então, a gente consegue identificar patologias, né, que podem estar potencializando essa ganho do peso. Existem algumas doenças endócrinas, né, que podem estar relacionadas com causa dessa obesidade, mas principalmente, e na grande maioria dos casos, orientar, né, como o paciente deve fazer para perder peso e ajudar, inclusive, com medicamentos. Como a obesidade é uma doença crônica e recidivante, né, a pessoa tem que entender que ela precisa de ajuda e, às vezes, até um tratamento crônico, como um hipertenso, como um diabético vai ter o seu medicamento para o resto da vida, o obeso também vai ter. Perfeito. Né? Obrigado pela participação. Obrigada. Aline Paiola falando com a gente ao vivo aqui sobre obesidade, a doença. Até uma próxima. Obrigada. Saúde para nós. Obrigada. Quarta-feira que vem tem mais uma edição do nosso quadro Fala Doutor.